Olá, bom, hoje eu estou aqui com a Marília Rocha, é a convidada do dia, e veio falar sobre um assunto muito interessante. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para a Marília se apresentar. Fala um pouquinho de quem é você, da tua formação, Marília, para gente. Tá bom. Oi, Grazi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Marília Rocha, eu sou psicóloga, sou gestalterapeuta e ludoterapeuta. Trabalho hoje com crianças, adolescentes e adultos, né, atendendo exclusivamente na clínica. Mas a minha trajetória não foi sempre assim, eu fiz um caminho inverso. Na verdade, eu comecei dentro da área de recursos humanos, né? Trabalhei nessa área por mais de 10 anos, trabalhando em empresas, trabalhei com jovens, trabalhei atendendo empresas, fazendo aplicação de testes, atendendo pessoas com deficiência. E aí, em determinado momento, eu achei que estava chegando o momento de mudar de área, e aí eu fui levada para a clínica, né, onde hoje eu estou atuando, e é isso, estou muito satisfeita de estar hoje trabalhando com esse público, fazendo esse trabalho, conhecendo pessoas, né, e estar ajudando, de alguma forma, aqueles que me procuram. Ouvir, né, Marília, isso. E mostra também que a psicologia, enquanto psicólogas, a gente pode passar por muitas áreas, né? Sim, sim, eu acho que a nossa área é uma área ampla, né? Com muitas possibilidades de atuação. Desde a graduação, eu confesso que eu já sabia as áreas que eu não queria, Uhum. né? E aí eu confesso que a clínica era uma dessas, que eu imaginava que eu não iria atuar, né? E aí, anos depois, eu estou aqui e foi um caminho assim diferente, mas um caminho que hoje me traz muita satisfação de estar, né? No qual também eu busquei me preparar para mudar, né? Porque eu acho que é muito importante a gente se preparar para esse campo de atuação, né? Talvez se tenha uma ideia de que a graduação é suficiente, mas não, né? A gente percorre um caminho muito longo para estar trabalhando dentro dessa área de atuação, mas eu acho que existe sim muitas possibilidades, e eu acho que isso é ótimo, né, para que a gente possa estar experimentando todas elas, vendo em quais delas a gente se identifica, e está buscando, né, conhecimento, atualização, que é uma coisa que a gente busca sempre nessa área, né. Verdade, é mesmo. O tema de hoje é a psicoterapia com crianças. E é interessante pensar nisso, Marília, porque assim, quando algumas pessoas procuram uma psicóloga para atender criança, às vezes é difícil encontrar, né? Nem toda psicóloga atende criança. Verdade, né, eu costumo dizer que parece que as crianças, né, causam em alguns profissionais um certo receio, né, e de fato eu acho que não é um trabalho talvez muito simples realmente de realizar, né, o trabalho com crianças envolve a família, Sim, né? E muitas vezes a gente vai receber sim a criança nos atendimentos, mas ela chega com esse grupo de pessoas, né, que são os seus responsáveis, que vão participar eventualmente de encontros e que a gente muitas vezes vai ter que lidar com essa expectativa, ansiedade, né, das queixas, da expectativa em relação ao resultado. Então, o trabalho com crianças, ele gera, né, também para o profissional, muitos receios, né, em alguns momentos. E aí, talvez por isso seja difícil de encontrar profissionais, que trabalhem ou exclusivamente com esse público ou que esteja aberto para atender adultos e também crianças, né, mas assim, é possível, né, é possível. e você falou que atende no consultório, mas você está atendendo online também, né? Isso, desde que a pandemia começou, eu optei por estar fazendo os atendimentos de forma remota e desde que a pandemia está acontecendo, eu estou atendendo exclusivamente online, né. Eu confesso que foi, um momento da pandemia, foi um momento que eu me recolhi Uhum. inicialmente para poder entender,
porque antes dela eu não realizava atendimentos, né, online com crianças, principalmente, né, eu já tinha realizado com adultos, eventualmente, mas também não era o meu trabalho, minha modalidade, né, exclusiva de atendimento. E aí eu precisei de um tempinho para poder pensar como é que seria a questão do contato, como é que seria o manejo das técnicas, né, em relação aos atendimentos. Aos pouquinhos, eu acho que, de alguma forma, todos nós fomos entendendo que isso era possível, né, buscando também, junto aos pais, passar essas informações de formas mais claras, né. E aí eu acho que também, houve essa necessidade por conta da questão do isolamento que as crianças estavam Sim, passando, muitas coisas começaram a acontecer de forma online, né, o colégio, as atividades extras, e aí eu acho que chegou um ponto que não dava mais para ficar sem atendimento, né. Então, hoje eu atendo crianças online, tenho inclusive clientes pequenininhos que eu nunca vi pessoalmente, só mesmo através da tela, mas assim, são encontros muito interessantes, onde eu aprendo diariamente com eles o quanto é possível a gente utilizar esse recurso com criatividade, né. Então tem sido assim, atendimentos nesse momento exclusivamente online, até que seja possível de forma mais segura a gente retornar para o consultório, porque ele está esperando a gente, né. Em algum momento eu acredito que a gente vai entendo. voltar para lá, para realizar um trabalho diferente. Você falou aí duas palavras que eu achei bem relevantes e eu só estou retomando, né? Primeiro foi a capacitação, a formação aí, você estudou, além de estudar bastante tempo, né? Você se reinventou aí para atender esse público de forma online, né? Sim, sim. Assim que eu terminei, né, como eu falei, eu atuava em outra área, e aí para ingressar na clínica, né, eu optei por iniciar uma formação na área clínica, que era uma coisa que eu não tinha feito desde a graduação, né, então eu realmente quis me preparar para essa troca de áreas. E aí eu escolhi, né, a gestalterapia como abordagem, que era uma área que eu já tinha experimentado desde a faculdade para estágios, e foi muito legal, né, foi uma formação onde eu pude, estar entendendo que realmente foi importante a escolha, foi onde eu iniciei os atendimentos na clínica, então por algum tempo eu conciliei o meu emprego com o atendimento clínico, né, foi dali que chegaram os primeiros atendimentos, os primeiros clientes. Quando a demissão chegou, eu já estava nesse caminho, nesse processo de mudança. Então, confesso que foi muito gradual esse processo, né, não teve um grande impacto, lógico, na rotina, né, no que eu fazia, lógico que teve, mas assim, eu já estava, vivendo essa rotina da clínica, eu já tinha clientes no atendimento, eu pude expandir os meus horários e realmente assumir que agora eu era exclusivamente isso, né. E aí, assim que eu terminei a formação da Gestalt, eu optei por buscar uma formação que fosse voltada para crianças, que é a ludoterapia, né. E aí, assim, na Ludo, foi um caminho muito bacana também, porque ela trata de um atendimento que a gente fala muito de crianças, mas não é exclusivo para crianças, né. Eh, e aí, assim, eu fui escolher a Ludo, que é voltada pra abordagem centrada na pessoa, que é dentro Uhum. da linha humanista, né, de Carl Rogers, e elas conversam entre si, né. Então, a gente vê muitas abordagens usando o termo, né, ludoterapia, mas a ludo é um termo exclusivo da abordagem centrada da pessoa, porque ela foi criada por Exline, que é a idealizadora da ludoterapia, né, o termo é dela, né. E aí, o que que seria ludo? É realmente o que a gente faz com crianças, né, é um método da gente utilizar, né, o brinquedo como forma da criança expressar seus medos, receios, angústias, né, e aí eu acho que dentro desse trabalho, já falando um pouquinho de como funciona, né, com as Uhum. crianças,
Eu acho que é muito importante que, desde o início, a gente explique para os pais sobre os objetivos desse trabalho, porque os pais chegam com muitos objetivos, né? Muitas demandas, muitas queixas, e é importante que fique claro que a brincadeira, né? Os brinquedos serão o principal instrumento de trabalho, porque quando a criança chega em casa e ela começa a descrever para essa família que ela está brincando, pode, a princípio, causar um estranhamento, né? Poxa, mas você está indo para lá, mas é para brincar, né? Será que é isso mesmo? Será que é esse o método? Será que é assim você vai, a psicóloga vai chegar naquele ponto que de repente você está, né, com uma questão? E aí, assim, ter com a família esse caminho de uma transparência sobre como é essa metodologia, como que esse trabalho funciona, que a criança vai trazer o que é possível, que as sessões vão funcionar, criança trazendo a demanda, e ao mesmo tempo ela também vai dar o caminho para que a gente possa estar introduzindo as outras técnicas, vai passando segurança de que o trabalho vai fluindo. E aí essa família pode estar vendo, né, uma melhora na criança, pode estar vendo outros resultados, e a coisa fluir nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que é fundamental que os pais participem, né, que os pais estejam envolvidos, né? Eu gosto, né, e costumo na minha prática chamar os pais no primeiro encontro, né, conversar com eles, e se por acaso, né, hoje a gente tem uma realidade em algumas situações de pais que são separados, não tem problema nenhum, a gente marca um encontro com um, depois marca com o outro, em alguns momentos a possibilidade existe dos dois comparecerem juntos, ótimo também. Se essa criança convive com outras pessoas, uma avó, uma tia, alguém que é muito presente nessa criação, conhecer essa pessoa também, trocar com ela, né? Eu acho que é uma possibilidade de conhecer esses familiares, conhecer essa história e conhecer depois esse pequeno, né, que está chegando, né, e aí entender de fato o que essa queixa tem a ver, né, como é que essa queixa está se desenhando, né. Depois, ao longo, né, do trabalho, a gente pode ter a necessidade de estar conhecendo essa escola onde ele está inserido, conversando com Sim. essas professoras, né? A fazer alguns encaminhamentos também, né? Eu acho que é importante a gente pensar que no trabalho com crianças, muitas vezes vai surgir a necessidade da gente fazer um encaminhamento para algum especialista, né? Seja um oftalmo, uma fono, um gastro, um pediatra, de repente, para olhar alguma coisa, um neuro, enfim. Então, assim, eu acho que é um trabalho de parceria, né? Onde é interessante, né? Ontem eu fiz uma entrevista com uma jovem e aí ela falou assim: ah, eu acho legal o trabalho do psicólogo que vocês dizem o que a gente vai fazer. E aí eu falei assim, mas não é isso que a gente faz. Ela, ué, não? Falei, não, a gente não fala o que você vai dizer, né? O que você vai fazer. A gente, na verdade, acompanha você nesse caminho de descobrir o que é melhor, né? E aí com crianças também é assim, né? Em nenhum momento a gente vai ficar direcionando ele aqui ou ali, né? Muitas vezes a criança surpreende a gente também, né? Nesse lugar, né? E ela já tem algumas respostas também. Ela só precisa ali a gente estar acompanhando, direcionando, né? Mas, assim, muitas vezes elas surpreendem a gente por estarem muito mais cientes do processo do que a gente imagina, O né? importante é esse olhar mais apurado, né? Esse ouvido aí Sim, diferenciado para que vai fazer toda a diferença mesmo na vida da criança e dos pais, né? Quantos sim, pais não chegam procurando a gente falando assim, olha, preciso de ajuda. Não que o psicólogo tenha uma resposta, né? Mas é um braço aí para apoiar essa família que muitas vezes vem buscando, né? sim, Diminuir o sofrimento, entender o que está acontecendo, né? Por conta de alguma sim. situação, algum trauma. E é legal o que você falou, Marília, porque muita gente fala assim, olha, ele vai só brincar, né? Exato, O só brincar exato. reduz muito a toda essa técnica, todo esse estudo.
e acaba falando assim, bom, só brincar, quanta coisa a gente não consegue perceber através de uma brincadeira, quanta coisa não é Sim, dita ali, né? sim. E até mesmo pensar, né, e a pandemia evidenciou muito isso, o quanto estávamos, enquanto adultos, vivendo nossas vidas e não estávamos olhando para as nossas crianças, né, com esse olhar do tempo para brincar, do tempo de qualidade nessa convivência, né? Então, assim, eu ouvi uma história na formação da Ludo, né, que marcou, assim, que foi contado que uma vez uma criança, o pai perguntou, né, assim, o que você faz? Ah, eu brinco. Então me dá uma lista dos brinquedos que eu vou providenciar o que você usa lá. E aí você não precisa mais ir. E aí a criança pegou e falou assim, mas não adianta, porque você não sabe o que dizer, né? E aí eu fiquei muito impactada quando eu ouvi essa história, porque é justamente isso. Não adianta você não saber o que dizer naquela hora, né? E aí isso serve para os adultos também, depois eu fiquei refletindo, né? Quando a gente está atendendo um adulto, ou então alguém, enquanto adulto, diz, ah, não preciso de terapia porque eu tenho amigos, porque eu tenho um mentor, porque eu tenho, Só uma sei lá, um conversa, né? professor. Porque, assim, se essa pessoa não souber o que dizer, se ela não te ajudar nesse processo de você se ouvir, que é isso que a gente faz, né? Muitas vezes a gente. E aí fica naquele jargão de que a gente não responde, a gente devolve a resposta, porque às vezes é preciso se ouvir. E a gente treinou para ajudar nesse processo, né? Então, não adianta, né? Vai ser mais do mesmo. E aí, assim, o que a gente não precisa quando vai para a terapia é mais do mesmo, né? Então, é acolher, é ouvir, é olhar no olho. E aí, assim, a certeza que o cliente tem dentro daquele tempo que estabelecemos de contrato é que a atenção ali, né, o contato, a presença, ela vai existir. Então, também existe talvez uma fantasia, né, e uma idealização dos pais de que a terapia é mágica. A gente encontra a criança uma vez na semana, durante 50 minutos, uma hora, e aí nós temos que resolver tudo que não foi resolvido a vida toda dela. Isso leva tempo, terapia é processo, né? Uma coisa que me intriga muito é quando, né, a pessoa está chegando para a terapia, seja criança, seja adulta, e ela questiona assim, quanto tempo vai demorar? Não tem como dizer, né? Pode ser que dure meses, pode ser que sejam alguns poucos encontros, pode ser que dure mais tempo, né? E, inclusive, esse tempo é ela quem vai estar, muitas vezes, verificando o quanto está fazendo sentido, o quanto essa presença está sendo importante, o quanto isso está sendo uma troca. Se isso estiver sendo só uma atualização da vida cotidiana, não sei se é isso mesmo, se você deveria continuar vindo, né? E aí é isso, né? A gente também checar, a gente fazer essa verificação, né, do quanto está sendo importante, né, para a pessoa estar ali, porque ali, né, na abordagem humanista fala muito isso, né, que nós somos seres em relação. Então, o que é a terapia? É o entre, é o que existe ali do que nós vamos construir, né? E muitas vezes a gente vem com o sofrimento, com a queixa, com a demanda, porque a gente está com dificuldade disso nas outras relações que nós vivemos, né? Marília, muitas vezes, atendendo crianças, a gente recebe encaminhamento de escola, né? A escola fala assim, olha, eu acho que seria legal você procurar um psicólogo, uma psicóloga para teu filho. E aí, como é que você entende isso? Ou então, quais são os sinais de alerta que você acha que os pais deveriam se atentar para buscar uma terapia para uma criança? É, é muito comum, né, que as escolas façam esse encaminhamento, né? E aí eu acho que nesse lugar
a gente tem que ficar bastante atento, né? Porque assim, a escola é um lugar onde a criança passa uma boa parte do seu dia, e aí lá é que ela se socializa, é que ela começa a ter, né, a sua convivência com seus pares, que ela começa a ser observada num contexto fora do familiar, e que ela pode sim começar a apresentar algum comportamento, né? Ou apresentar alguma dificuldade, algum atraso no desenvolvimento, inclusive. E aí eu acho que a escola, sim, ela pode ficar nesse papel de conversar com os pais, convocá-los para uma conversa, né? E passar para eles a observação. A única coisa que eu acho que é importante deixar claro para os pais é que a escola não é responsável por diagnosticar. E muitas escolas, infelizmente, né, é, usam um discurso de diagnóstico, né? Então, nesse momento, eu acho que os pais precisam manter a calma, acolherem essa escuta, né, do que eles estão recebendo e buscarem os profissionais que já acompanham essa criança, né? Eu acho que o primeiro profissional que deve se conversar depois de um diálogo com a escola é o pediatra, porque esse profissional ele já está acompanhando essa criança, ele conhece muitas vezes a criança desde o nascimento, está acompanhando o desenvolvimento dela, então talvez ele melhor do que ninguém consiga ajudar esses pais a entender se essa queixa que está chegando, ela realmente pode ter um sinal de preocupação, de alguma coisa que precisa ser melhor investigada e por onde esses pais poderiam procurar fazer essa pesquisa, né? Porque eu acho que é isso, é uma pesquisa que vai ser iniciada depois de uma conversa com a escola, né? Os sinais de alerta, eu acho que é justamente isso, né? Muito se tem hoje informação, né? A gente vê muitas mães, a gente acabou de fazer um material ligado em gestação, e aí, assim, lendo um pouco sobre isso, conhecendo um pouco desse contexto, a gente sabe que muitas mulheres leem muito a respeito do assunto na internet, em livros, e infelizmente nem todos esses conteúdos eles contêm informações seguras. Então eu acredito que o que é um sinal de alerta para as famílias? Marcos do desenvolvimento, que é uma coisa que nós, profissionais que trabalhamos com crianças, estamos sempre revisitando, estudando, mas os pais não têm essa clareza. E quem fica com esse conhecimento somos nós, psicólogos, os pedagogos, de repente os pediatras principalmente. E por que é importante ficar atento a esses marcos do desenvolvimento? Porque qualquer alteração nesse sentido pode dar, sim, um indício de que essa criança possa precisar de alguma coisa. E muitas vezes o que ela precisa é estímulo. Então, às vezes, ela não tem nome de nada, né? E então, assim, eu acho que a conversa com a escola é uma conversa que os pais devem comparecer e que eles devem receber, né, essa conversa, mas eu acho que deve ser um lugar de investigação, né? E lembrar disso, que escola não diagnostica. Escola tem que ser lugar de parceria, de acolhimento, né? E escola está ali para poder passar os conhecimentos, mas também para poder acolher, inclusive, a família. Né? Eu digo que quando você vai numa escola, que a escola não é acolhedora com a família, talvez ela não seja um lugar legal para o seu filho estar também. Né? Então, talvez esses pontos eu acho que seriam importantes. Né? A pesquisa pode ser uma pesquisa árdua, né, de levar a muitos profissionais, de fazer exames, né? No caso de crianças, algumas questões podem ser feitos exames, né? Se você vai encaminhar, de repente, essa criança a um neurologista, existem exames que podem ser feitos. No caso da avaliação, né, neuropsicológica, né, a gente tem, né, psicólogos que são especializados em fazer essa avaliação com testes, que são instrumentos, né, fidedignos, que têm validade, que são pesquisas sérias. Então, assim, hoje já existe muita coisa no mercado focada para a criança que pode nortear os pais em relação a isso. Agora, uma tecla que eu bato,
procurem profissionais qualificados, pesquisem sobre os profissionais que vocês estão levando seus filhos, né? Porque é muito importante no diagnóstico com crianças que os pais se sintam seguros com os profissionais que estão trabalhando com elas, né? Então, acho que seria por aí, de repente, essa avaliação que deveria ser feita, né? Esse caminho, assim, esse norte, talvez, é o que eu, de repente, aconselharia. Até mesmo para a gente não entrar numa medicalização da criança, né? Exato. Eu acho muito Desnecessária. grave. Uhum. Eu acho muito grave, né? Hoje a gente tem a questão da medicalização muito forte, né? E muito grave acontecendo, né? Onde as crianças não podem se comportar como crianças porque elas incomodam. E criança tem energia, criança corre, pula, brinca, grita, se agita. Nem toda criança assim ela tem alguma coisa, né? Então é muito importante antes de iniciar uma medicação com uma criança que isso seja muito bem delimitado, né? Avaliado, inclusive que esse diagnóstico seja concordado por mais de um profissional, que o pediatra esteja de acordo com isso, porque o pediatra é o profissional que está acompanhando essa criança desde o início do seu desenvolvimento, né? Eu, particularmente, vivi uma história dessa, de receber uma medicação para uma criança de 3 anos de idade que era para 6 anos, né? E aí, assim, eu acho muito sério isso, né? E a gente sabe que corriqueiramente isso acontece. Então, assim, existem outras alternativas além da medicalização, né? A gente sabe que também tem diagnósticos que a medicalização ela é necessária, não estou Sim, dizendo aqui que eu sim. sou contra, Uhum. né? Mas eu acho que ela tem que ser administrada com cuidado e cautela, né? E que a gente precisa ter atenção quando isso acontece, né? A medicação ela é útil quando realmente ela é necessária, né? E a gente precisa avaliar bem nas crianças, como a gente está falando, e no adulto também, né? Porque existe um protocolo a seguir quando a gente inicia um tratamento como esse, né? Muita responsabilidade. E os pais têm que entender essa responsabilidade, porque a criança ainda não tem condições, né, nem autonomia para tomar conta disso sozinha. Então, os pais precisam ter muita clareza disso também. Uma outra pergunta que eu ia te fazer é a questão do sigilo, né? A gente sabe quando a gente atende adulto, adolescente, a gente sempre fala do sigilo. Como é que fica isso em relação ao atendimento com crianças, Marília? Sim, eu acho que o sigilo com crianças é uma questão importantíssima, né? E no online tem sido um desafio, né? Porque no consultório você explica para ela como funciona, ela entra na sala sozinha, né? Quando os pais eventualmente são convocados para uma orientação, para uma nova entrevista, para uma anamnese, isso é comunicado à criança. E depois eu costumo trabalhar questionando se ela gostaria de saber o que foi conversado. Eu comento, né? Não conto com detalhes, né? Assim, exatamente o que aconteceu, mas eu comento o que nós conversamos, a ideia geral. E eu acho que é importante a gente trabalhar com essa ideia, porque eu acho que isso envolve a questão da confiança. E uma vez a confiança quebrada, o trabalho encerra tanto para os pais quanto para a criança, né? O online, eu acho que isso tem sido hoje um grande desafio, porque muitas vezes a criança tem até um espaço, né, para ela estar usando, ou então às vezes não tem, né, o espaço é compartilhado, e aí os adultos ou os irmãos eventualmente entram no momento que ela está em atendimento, escutam alguma parte, né, e aí eu acho que enquanto terapeutas a gente precisa ficar ainda mais atento, né, sempre colocando a importância do sigilo, do espaço, da atenção, né, nesse momento, porque assim, é um espaço reservado, deveria ser, né, reservado. Então, eu acho que o sigilo ele faz ele tem tudo a ver com o contexto do atendimento, né? É, a criança que entende a questão do sigilo, ela fica mais comprometida, eu acredito, com a terapia, né?
não só na questão de se abrir, de contar sobre suas coisas, mas também de criar confiança, elo e vínculo com o terapeuta. E isso faz total diferença na maneira como esse tratamento vai acontecer, né? Então, o sigilo é uma coisa, inclusive, que a gente precisa explicar bem explicadinho para a família também, né? Porque às vezes a criança entende rapidamente e os pais ficam ainda com dificuldade, ou então comentam coisas com a gente, pedem para não contar, e aí, assim, o cliente que a gente atende é a criança, né? E aí é uma situação complicada, né? Então vamos conversar todos juntos para alinhar o que é sigilo, né? Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo no atendimento para que isso funcione. E junto com o sigilo, pensando na criança, é explicar também o que é a terapia, né? Tem criança que chega no consultório e fala assim, mas você faz o quê? Você é médica? Porque vê, de repente, um consultório, né? Então, Sim, explicar o que é terapia, o que o psicólogo faz. E parece uma coisa muito complexa, mas é simples, né? A gente tem recursos, tem livros que ajudam nesse sim, explicar para a criança, e isso também ajuda ela a se engajar mais nesse processo, né? Como você falou com o tempo, né, Marília? É preciso de sim. tempo. Sim, sim. Hoje a gente tem livros, tem as caixinhas livros, né, os baralhinhos, né, sobre primeiros atendimentos. Eu acho que existe, inclusive, técnicas não estruturadas que a gente pode usar. É muito importante que a criança entenda o que é aquele momento que a gente passa juntos, Sim. né? E muitas vezes a família não consegue, né, ou tenta explicar para elas de uma forma muito elaborada, e eu costumo dizer que com crianças a gente precisa falar de forma simples e objetiva. Quanto menos a gente tenta, burocratizar e explicar e usar palavras difíceis, fica mais simples para eles entenderem o que é, né? E na medida que os encontros vão acontecendo, ela vai entendendo perfeitamente o que é aquilo, por que que aquilo está acontecendo, né? E se eventualmente ela questionar novamente, quantas vezes for necessário estar reforçando isso, né? Ou explicando, ou chamando os pais, entendendo por que de repente ela está com tantas dúvidas, né? Mas eu acho que é importantíssimo explicar. Da mesma forma que a gente explica para os pais o trabalho e explicar para ela quando ela chega, né? Porque ela é a parte interessada, então ela precisa saber, né? Bom, Marília, eu te agradeço a tua participação aqui nesse vídeo. Realmente, as suas palavras são reconfortantes e esclarecedoras para muitos pais que podem estar pensando na terapia para os filhos, né? Podem estar verificando alguma necessidade. E também para entender, né? Que esse processo não é só brincar, que tem muita teoria, tem muita formação, muito estudo envolvido aí. E a gente, apesar de usar brincadeira, a gente não está brincando quando o assunto é criança, né? Sim, verdade. Grazi, obrigada pelo convite. Espero ter, né, ajudado com as minhas contribuições. Se também alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, né, mandar mensagem, perguntar, a gente está à disposição. E foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço. E vamos, de repente, a gente grava um outro vídeo aí. Vamos ver, vamos combinar. Obrigada, Marília. De nada. Um beijo. Beijo, até mais, pessoal. Tchau.